Olá pessoal, que bom ver vocês aqui, interessados em serem mais e mais fundamentados em Jesus Cristo, a nossa rocha forte. Queridos, eu quero iniciar explicando sobre fundamentação, e eu preciso explicar para vocês sobre a pedra de fundamento. Muitas pessoas não entendem sobre a pedra de fundamento. A Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina. Você sabe o que é uma pedra de esquina? A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular da promessa. Você sabe o que é uma pedra angular? A Bíblia diz que Jesus é a pedra de fundamento. Muitas pessoas não sabem o que é uma pedra de alicerce, uma pedra de fundamento. Bom, a Bíblia diz que nós somos casa de Deus, templo santo, edificação de Deus. E veja o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 20. Ele diz assim: edificados sobre o fundamento, edificados, a palavra edificados vem de edifício, um prédio, edificados sobre o fundamento, ou seja, tem o fundamento que é inicial, não tem como um primeiro edifício, depois levanta o edifício e coloca como se fosse uma gaveta o fundamento embaixo. Primeiro é o fundamento, se não tiver fundamento antes, o prédio cai, desaba e destroça tudo. Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual era o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Vou explicar. A Bíblia vai explicar. De que Jesus Cristo é a principal, não é a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta. É a principal pedra de esquina, é o que vem primeiro para a construção. É a Bíblia que está dizendo. No qual todo edifício, você é um edifício de Deus, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Só vai crescer para templo santo se estiver bem ajustado com o fundamento tendo sido concluído de começo, tá? Agora nós vamos ver sobre o fundamento, nós vamos ver lá no livro de Salmos. Você sabia que se fala de fundamentos também no Antigo Testamento? Eu vou ler para você, Salmos capítulo 18, o verso 1 e 2. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ele está dizendo que ama a Deus e Deus é sua fortaleza. O Senhor é a minha rocha. Algumas traduções falam meu penhasco, a King James, outras o meu rochedo. E o meu lugar forte, o lugar onde eu estou fundamentado, protegido. E o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu refúgio, o meu libertador, a minha fortaleza, a minha rocha. Olha 7 coisas importantes que ele fala. E inicialmente ele falou que ama o Senhor. A pessoa só ama o Senhor quando o Senhor é a rocha, quando o Senhor é a fortaleza, quando o Senhor é o rochedo, quando o Senhor é o fundamento. Não existe discípulo que venha amar o Senhor plenamente sem antes ter sido fundamentado, porque a fundamentação é para você conhecer mais do Senhor, se aprofundar mais do Senhor, ter experiências pessoais você próprio com o Senhor, e assim o seu amor aumentar mais e você vai pecar muito menos. O pecado vai se tornar somente um acidente. Ué, como assim? Sabe por quê? Porque quanto mais fundamentado você é, ela chega a ficar pronta, tá? No sentido de edificação de edifício. Fundamento ali sendo o primeiro na edificação. Aí, com o tempo, a gente vai sendo edificado e nunca deixe de estudar sobre fundamentação. A gente é fundamentado, mas estudar sobre fundamentação é para sempre. É isso que eu quis dizer. O fundamento é inicial. A gente está fundamentado, está firmado em Cristo de verdade. Agora, veja bem, agora a gente vai começar a ser edificado, aprender sobre várias coisas da Bíblia, mas nunca deixe de estudar sobre fundamentação. Quanto mais a gente estuda, mais a nossa fé aumenta em Jesus, ele se torna mais real para nós.
Sabe por que eu falo do pecado dessa forma? Porque é o seguinte, veja bem, eu sempre uso esse exemplo. Por que um cônjuge adultera contra outro? Trai. Sabe por quê? Porque o cônjuge não está perto. Claro, tem toda aquela questão do coração e tal, mas deixa eu explicar de uma forma dinâmica só essa parte. Se o cônjuge estiver do lado, ele vai trair? Não, porque o cônjuge vai ver a traição, não existe isso. Tá? Imagina a pessoa ligar para um amante, para uma amante: olha, eu tô indo com a minha esposa te encontrar, e a esposa não quer, mas ele vai... Não existe isso, não dá nem para pensar numa coisa dessa, né? Então o que acontece? Se o cônjuge está do lado, ele não adultera. Ele vai esperar se afastar do cônjuge. O cônjuge está trabalhando, ou sair, não sei, tá? É da mesma forma. Se você tem a consciência de que Jesus está aqui o tempo todo, você vai ter o constrangimento de não pecar. Você vai ficar constrangido de pecar na frente de Jesus. Por que pecamos? Não estou falando do pecado por acidente, por sermos seres humanos, né? Isso vai acontecer. Estou falando do pecado, aquele pecado que você planeja, que você maquina, que é iniquidade mesmo. Por que a pessoa comete e fica presa naquilo? Porque ela perdeu ou nunca teve a consciência de que Jesus está aqui conosco, e principalmente aqui. Aí peca, porque não tem vergonha, não tem escrúpulo, não está vendo Jesus. Se Jesus aparecer para você, 24 horas por dia você vê ele fisicamente, você não vai pecar. Você só quer ficar perto dele e agradar ele. Se você pensar em alguma coisa e olhar para ele, e você sabe que ele sabe o que você está pensando, você já cai no chão chorando se Jesus está em carne do teu lado. Por isso do fundamento. Porque Jesus está do nosso lado, mesmo que não em matéria, mas em espírito e em verdade. Então a fundamentação é para te criar, para te aumentar a fé nisso. E você acaba tendo experiências, falando com Jesus muito mais. Sua comunhão e intimidade aumenta absurdamente. E você vai ter sempre a consciência que Jesus está ali. E assim você vai andar muito mais firmado, até quando vir aflições, tribulações. Você não vai cair e você vai ter sempre esse amor de querer agradar Ele o tempo todo e não querer pecar. A tentação vai vir e você vai lembrar dele. Sabe quando a tentação vem e a pessoa não faz nada? Porque não está com a consciência plena em Jesus. Não está bem fundamentada, ainda falta alguns processos, né? Vamos falar de batalha da mente? O marido que desconfia da esposa. A esposa é uma mulher de Deus, uma bênção, o marido vive desconfiando. É o diabo colocando e ele não está nem aí que ciúme desagrada a Deus, que quem tem ciúme do outro não é questão de cuidado, existe a questão do cuidado, mas o ciúme, aquela coisa, não, isso não é de Deus. Quem tem ciúme não tem amor. Vai ler 1 Coríntios capítulo 13, capítulo todo, tá? Então, quem tem tentação com pornografia, todo mundo vai ter tentação de alguma forma, mas se a pessoa não rejeita, é porque não tem consciência que Jesus está aqui, que Jesus está ali o tempo todo. Perdeu a consciência. Entendeu? A pessoa é ansiosa, fica pensando, o dinheiro, não sei o que, papapá, tendo tentações para fazer coisas erradas. Se não rejeita, é porque perdeu a consciência. Precisa ter fundamentação. Precisa da fundamentação. Entende? Olha o que diz em Atos, capítulo 4, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de espinho. A pedra às vezes é rejeitada. A pedra é rejeitada. As pessoas querem discipular as pessoas do seu jeito e não como os apóstolos e os profetas faziam, começando pela fundamentação. Você viu aqui a Escritura dizendo, e nas outras próximas aulas você vai ver também, né? Então, nós não podemos nem rejeitar a pedra na nossa vida, para o nosso fundamento, e também não podemos rejeitar na hora de discipular alguém. Eu vou começar te ensinando que você vai vencer na vida. Que você vai subir os degraus e vai prosperar muito. Que você vai ser uma bênção, ser tu uma bênção, seja curado. Vou te ensinar os princípios financeiros, vou te ensinar sobre vida conjugal, vou te ensinar algo que você vai parar de fumar. Isso tudo vem depois do fundamento. Você começa a fazer uma construção sem ter a base, sem ter o alicerce, sem ter o fundamento que é Jesus e as suas 8 verdades, não vai dar certo. É por isso que tem gente se desviando, é por isso que tem gente se rebelando nas congregações. Todo rebelde
e todo que se desvia não está bem fundamentado. E a maioria dos culpados, maioria, não estou dizendo todos, é a própria liderança, porque está rejeitando a pedra, rejeitando o fundamento no início do discipulado. Isso é pecado de feitiçaria. Por que é pecado de feitiçaria? Eu vou te explicar por quê. Quando a pessoa não quer começar pela fundamentação, mas quer começar por outras situações, outros princípios que são bíblicos e devem ser ensinados, mas no seu tempo, quer dizer que ou a pessoa está enfeitiçada, né? Enfeitiçada pela religião, pela postura. Não, a vida toda eu faço desse jeito. Não, mas eu aprendi assim com fulano de tal. Não, eu tenho que aprender com a palavra. Eu tenho que rejeitar o que não está de acordo com a palavra, independente de quem é que falou, quem é que ensinou. A palavra, ela é sempre a maior autoridade na nossa vida. Às vezes é pecado de feitiçaria. Não, porque a nossa doutrina, não tem nossa doutrina, é a Bíblia e já era. Não existe várias doutrinas. Não existe esse negócio que Deus te deu uma visão diferente. Se não tiver na Bíblia, fundamentado na Bíblia, não adianta isolar texto. Se não tiver fundamentado na Bíblia, joga no lixo que isso não vem de Deus. Tá bom? Isso eu digo para quem precisa ser fundamentado e para quem precisa fundamentar os seus discípulos. Não existe discipulado bíblico se não começar pela fundamentação. Quer dizer que a pessoa não é de Deus? Eu não estou dizendo isso. Estou querendo dizer que a pessoa ou ela não tem conhecimento ou ela é desobediente mesmo. Isso eu estou falando para discípulos, para quem discipula, tá? Veja bem, Jesus não pode ser rejeitado. Ele é a pedra de fundamento. Nada, a fundamentação, essas 8 verdades não podem ser algo secundário. Ela tem que ser o principal. Tudo começa por aí. E você vai aprender em todas essas aulas nessa série abençoada, tá? Agora você vai ver aí como é uma pedra angular. Você está vendo esse arco bem na sua frente? Você está vendo essa pedra bem no meio, bem na vertical? Deixa eu te explicar. Como que esse arco é construído? Isso nas construções lá de Israel antigo, no tempo de Jesus, e muito antes disso também, eram usadas esse tipo de construção. Isso é tão firme, mesmo sem ter usado cimento para que essas pedras estejam ligadas, isso dura milhares de anos. Essas pedras que vocês estão vendo aí, toda essa edificação tem milhares de anos, sem cimento. Por quê? Por causa da pedra angular. Eles aterravam o corredor que ia ter esse arco, era colocado pedras, e depois colocado terra. Aí eles iam colocando pedra por pedra até formar o arco e finalizar com a pedra angular que é a do meio. Depois que encaixava ela, só encaixava, eles iam pegar pás e iam tirar toda a terra de baixo, e aí eles aterravam a rua, para te ter uma noção, uma boa parte, né, da rua. Aí eles tiravam a terra e ficava ali o arco suspenso no ar, como se estivesse flutuando. Mas é por causa da pedra angular. Por isso que Jesus é a nossa pedra angular. Sem a pedra angular, não existe firmamento, não existe segurança, não existe fortaleza. Por isso que no Novo Testamento os apóstolos e os profetas fundamentavam dessa forma e ordenam, não é uma opção, é um mandamento, que o fundamento deve começar, o discipulado deve começar com a fundamentação. Sempre, sempre, tá? Não importa a denominação, não importa a placa, todos devem fazer do mesmo jeito, tá bom? Agora, preste atenção nessa outra pedra, essa é uma pedra de esquina. A Bíblia diz que também Jesus é a pedra principal de esquina e nós lemos aqui. Veja bem, numa construção situada em quadrado, eram colocadas 4 pedras dessa, uma em cada esquina, cada quina, como nós dizemos aqui, da casa. Você vê que ela é uma pedra em L, ela tem 2 pontas. Se são 4 pedras e cada pedra tem 2 pontas, quantas pontas são ao todo? 8. Se tirar uma ponta, o fundamento é bem feito? Não. Não vai ficar bem feito, vai ficar mal feito, vai prejudicar a estrutura. Por isso que o fundamento, a pedra que é Jesus, tem 8 verdades. Assim como essas tem 8 pontas para levantar um edifício, para levantar uma edificação. Então é isso que a Bíblia fala, é sobre isso que a Bíblia está falando quando fala de fundamento, tá? Veja bem, aqueles prédios
de aqueles grandes prédios construídos em Israel antigo, eles suportam até terremotos. Até terremotos eles suportam por causa das pedras de esquina, por causa do fundamento que foi bem feito. Por isso, no discipulado, o fundamento precisa ser bem feito inicialmente. Deus te abençoe, fique esperto, fique ligado nos próximos ensinos. Seja fiel a Deus, assiste até o final, você vai ser muito abençoado e fundamentado, é o que esperamos. Lembrando que isso é um começo, todos esses ensinos, todas essas aulas é o básico, tem muito mais profundo, isso aqui não substitui o seu discipulado 1 a 1, não substitui aquelas horas que às vezes o discipulador fica na sua casa e até te dando deveres de casa para você ser ainda mais fundamentado. Isso aqui é o básico para te ajudar, não vai substituir o vínculo nas casas do seu discipulado no 1 a 1. Amém?